Pois é, estão pirateando aí meus conteúdos no WhatsApp, tentaram me dar um golpe, uma coisa não tem relação direta com a outra, mas indiretamente até que tem conexão, você vai entender ao longo do vídeo. Vou explicar como se defender desse tipo de coisa, tá cada vez mais difícil de se blindar contra, né? Mas vamos ao vídeo. Fala aí, aqui é o Guidion com mais um vídeo para você. Seja muito bem-vindo ou bem-vindo de volta ao canal. Muito obrigado pela sua presença, por você ser uma pessoa que valoriza o que eu faço aqui e reconhece, né, o valor do trabalho, que dá muito trabalho, né? Eu recebi uma denúncia aqui, não foi a primeira, tá? Do caso atual, inclusive, pessoas diferentes falando disso, enfim, de que conteúdos meus estão sendo vendidos aí no WhatsApp e vamos falar um pouco disso, né? Coloquei aqui na tela pra gente conversar sobre. Esse é o meu e-mail de resposta para a pessoa já. Eu botei, poxa, muito obrigado por alertar. É com muita tristeza que eu vou dizer isso, mas eu não tenho muito o que fazer. Em outros momentos ocorreu também. Imagino que se nem os gigantes, né, do mercado, tipo cursos, né, estratégia e tal, conseguem se livrar 100% dessa prática, quem dirá eu? Aí eu tenho que escolher se eu foco no trabalho ou se eu mantenho a produção de conteúdos a pleno vapor, ou se eu me debruço nessas questões, né, de ir atrás, de, sei lá, ver, processar, fazer alguma coisa desse tipo. Graças a Deus, a maioria esmagadora do meu público é de gente super de bem, que entende o valor e apoia, inclusive alertando como você está fazendo, agradecendo aqui a pessoa, né? Sobre medidas que tomo para dificultar, eu pago uma plataforma específica para hospedar o vídeo, que dificulta, mas não resolve. Pago outra plataforma onde eu hospedo os PDF, né? E os alunos que baixam, e se você baixou o conteúdo meu, você sabe, vem o CPF da pessoa que está baixando, né, no arquivo, que provavelmente quem vende assim deve colocar um CPF de terceiro ou fazer alguma forma de retirar essa marca d'água, né? Enfim, só posso agradecer, mas não sei se dá para resolver definitivamente isso não. E aqui a resposta, ele falou para mim, ó, entendo que você sozinho é complicado, mas acho que deveria pelo menos dar um susto em alguns desses para tentar diminuir. Arruma um escritório de advocacia e manda para eles, sei lá. Mas o que me deixou mais revoltado, e eu fico feliz pela revolta, porque claramente é uma pessoa que se importa com o meu trabalho e que valoriza o que eu faço aqui, enxerga, né, que eu contribuo aí, ajudo de alguma forma. Mas o que me deixou mais revoltado foi, além de vender descaradamente seus materiais, diz que está vendendo para recuperar um investimento e fala mal do material. Enfim, sigamos na batalha. Aqui eu vou fazer um comentário. É impossível isso aqui. Não tem ninguém que pediu reembolso para mim. Nunca, nunca, nunca. Eu nunca neguei um reembolso. Eu colho um feedback antes, né, de entender por que a pessoa, se foi uma forma de pagamento que estava errada, se foi uma comunicação minha que não encaixou e às vezes a pessoa pensou que era um curso, que tinha aulas ali de português, enfim, às vezes um anúncio não é muito claro, a pessoa compra rápido, não lê a página de venda. Então eu tento entender o problema para eu ir resolvendo e melhorando cada vez mais. Às vezes já é um candidato mais avançado e ele, com a bagagem que tem, ele enxerga que grande parte do conteúdo ele está indo numa direção que a pessoa já estava, né? Às vezes já é um concursado, já aprovou em concurso. Enfim, eu tento sempre entender a necessidade e eu vou melhorando o conteúdo a cada vez. Mas eu nunca neguei um reembolso, nunca. Então é impossível a pessoa estar querendo recuperar investimento e é incompatível aqui um produto ruim que tem tantos alunos e feedbacks de pessoas que foram aprovadas e, pô, eu recebo feedbacks que às vezes eu me emociono de verdade, porque eu vejo que eu consegui trazer para a pessoa clareza no lugar que ela estava com dificuldade. Isso é muito bom, sabe? Ainda sobre essa questão do reembolso, só para a gente concluir, teve um simulado recente, foi para a UNB, que eu não estava em casa, eu levei um notebook para fazer e tal, e nesse deslocamento aconteceu de eu enviar o arquivo errado. Eu mandei o arquivo sem revisão, estava com questão repetida, estava zoado, o simulado 1 da UNB. E aí eu comecei a receber os feedbacks, imediatamente eu comecei a trabalhar na solução daquilo dali, e eu falei para o pessoal o seguinte, olha só, eu vou continuar mandando todos os arquivos, o simulado 2, o 3, o táticas, orientações, a parte de redação, só que em respeito a quem confiou em mim e adquiriu esse conteúdo e ficou chateado quando viu o simulado 1 ali, que não estava em condições, não era o arquivo final, né, que eu tinha enviado, eu estou abrindo aqui sem prazo, não tem 7 dias, prazo legal nem nada. Você fala comigo que eu vou reembolsar o valor completamente e eu vou continuar enviando o restante dos arquivos. Você vai ter gratuitamente aí o conteúdo à sua disposição, porque eu entendo que isso daqui foi uma falha minha. Assim, eu falando isso aqui, eu estou sujeito a uma pessoa que estava ali falar, não, é mentira, não aconteceu isso, mas com certeza tem gente aqui que comprou esse conteúdo e que vai confirmar o que eu estou falando.
E tem uma outra situação também, né? Que foi até quando eu desativei os reembolsos automáticos e eu passei a colher o feedback antes para entender o que aconteceu. Tinha uma pessoa que comprava meus conteúdos e reembolsava. Comprava e reembolsava. Talvez até estava pirateando também, não sei, não faço ideia. Mas aconteceu de eu lembrar do nome dela, porque eu mandei e-mail uma vez, mandei outra vez e assim, não tinha resposta, né? E aí eu falei, cara, estranho, eu acho que eu já vi essa pessoa. E aí eu fui pegar pelo e-mail e eu vi que todo conteúdo, independente de para onde era, ela comprava, reembolsava, na mesma hora, assim, sabe? Aí eu entrei em contato com a plataforma, falei, cara, tá com um comportamento suspeito essa pessoa aqui, ela sempre compra e reembolsa, não faz sentido, os conteúdos são parecidos, né? Então, pô, se eu pego um concurso, sei lá, pro Ceará e um concurso aqui pro Rio, a estrutura do negócio é a mesma. Eu comprei um, não gostei, reembolsei, eu vou comprar o outro, não faz nem sentido, sabe? E aí, não sei que medida a plataforma tomou lá, mas essa pessoa não consegue mais comprar de mim, entende? Então, para explicar, né, tanto que não faz sentido essa questão de recuperar investimento, que eu sempre reembolso, não tenho problema com isso. O que eu quero é que a pessoa queira ter o que eu produzi e que ela ache justo o que ela pagou. Na verdade, eu quero que ela ache que ela pagou barato e que ela tá com um conteúdo ali que tem um valor muito maior que aquilo. É isso que eu quero. Quando alguém chega para mim e fala, olha, não sei, eu já devolvo. Eu não quero nem saber, sabe? Eu não tenho essa questão. Eu jogo o longo prazo, cara. A minha visão e a minha intenção, elas estão sempre no longo prazo. Eu não penso no, mas aí eu vou perder esse dinheiro aqui e tal. Cara, se não quer, você não quer, não tem estresse, sabe? Então, é totalmente incompatível esse feedback aqui, sabe? Então, eu não vou nem entrar no mérito, porque são pessoas de fato ruins. Pessoas ruins fazem coisas ruins, né? E arrumam formas e formas de fazer isso. Agradeço aí para quem deu feedback, muito obrigado pela preocupação, só que a gente não tem, é uma luta que é perdida. Tipo, eu posso até ganhar uma, ganhar duas, só que são muitos, os maus são muitos, infelizmente, e vão brotando, né, cara? Vai resolver um, vai pipocar outro, então eu prefiro o quê? Continuar trazendo valor para você aqui, focar na consistência, né, que é uma coisa que eu não conseguia manter muito no passado e hoje eu me orgulho muito de estar conseguindo já há muitos meses, eu nem sei quantos, eu parei de contar. Toda semana eu estou aqui com vídeos, né, trazendo opiniões sobre os assuntos da nossa área, trazendo esclarecimentos, aparecendo aqui, enfim, porque eu imagino que a única defesa e a mais efetiva contra esse tipo de coisa seja ter pessoas como você aqui comigo. É só isso que eu posso fazer, é continuar te entregando o melhor de mim para que você me valorize. É literalmente isso, porque essas outras pessoas, elas são minoria, eu tenho certeza disso, sabe? Mas assim, machuca, sabe? Tu vê que, pô, tem conteúdo, cara, que eu passo meses trabalhando nisso e aquilo fica na minha cabeça e as entregas que eu tenho que fazer e a responsabilidade com o que eu tô colocando ali, né? E como isso afeta a vida da pessoa. Eu quero que todo mundo passe. A melhor coisa é quando alguém passa e indica, né, o meu conteúdo para outra pessoa, chega gente no canal ou pessoas que compram e falam, pô, um amigo meu que passou e te indicou, eu fico maravilhado. Então, assim, eu trabalho para isso. E é muito ruim você olhar uma pessoa falando que tá vendendo para recuperar investimento, que o conteúdo é ruim. Como que o conteúdo é ruim e a pessoa tá vendendo? Como é que tu vende um negócio que tu acha ruim? Não faz sentido, sabe? É um negócio que nem... Enfim. E falei aqui, né, dos cuidados, por exemplo. Tem um vídeo aqui, ó. Eita. Aqui é uma aula de um conteúdo antigo. Você vê que é no YouTube, né? Ó, se eu clicar aqui, eu vou até pro YouTube, tá vendo? Apesar disso, é uma aula não listada. Tá no YouTube, mas não é visível para ninguém. Só que, por estar no YouTube, já facilita da pessoa baixar o vídeo, né, e ir para outro... Enfim, piratear. Aí aqui, esse daqui é o da UF mais Unirio atual. Módulo pós-edital, venho aqui, ó, olha a aula como que aparece diferente. Essa aulinha aqui, ó, ela tá no Vimeo, é uma plataforma externa, é uma outra plataforma que eu pago, tá vendo? Em dólar, tipo, isso aqui tá mensal, mas eu pago uma vez por ano, que é um valor não tão alto, mas... Pô, cara, que faz diferença e eu imagino que ajuda, né, a dificultar um pouco... Sei lá, cara, no fundo, a realidade é que quem quer fazer merda, quem quer fazer o mal, vai fazer, velho. E a gente não tem como lutar. Mas eu tento, eu faço algumas coisas, né? Tô mostrando aqui, mas para mostrar que no passado já aconteceu, que eu já tenho tomado algumas medidas, assim, ir pro confronto é algo que eu escolho não fazer por ainda não ter braço também para isso, porque eu tenho que optar, ou trabalho mais, faço minhas coisas e continuo, ou eu paro tudo e vou tomar conta disso e paro de dormir e começo a me preocupar e fico ansioso e desisto porque tem hora, cara, que acontecem umas coisas que
pô, dependendo, podem te fazer querer chutar o balde, sabe? Querer não dar sequência em alguns objetivos, porque é cansativo, é desgastante, cara. Às vezes você faz um esforço gigante e, sabe, é drenado por umas situações. Então, se você dá força para isso, se você nutre, se você alimenta esse tipo de coisa, eu acho que é pior do ponto de vista do trabalho, né, do dia a dia, de como eu me sinto em relação ao que eu estou fazendo. Porque é um sentimento negativo que fica e você vai ter que estar lidando com aquilo dali durante todo o tempo que aquilo estiver acontecendo, né? Bem ruim. Então eu escolho outro caminho, apesar de não saber se é o melhor, sinceramente, se eu deveria estar tomando alguma medida, se isso poderia ser bom para mim de alguma forma. Mas eu tento ir aprendendo, né, à medida que essa jornada avança. E agora eu vou te falar dessa tentativa de golpe, cara, que eu passei, vou te explicar como se proteger disso e do porquê que isso, mesmo que indiretamente, tem conexão com o que a gente está falando aqui. A conexão pessoas ruins, quando querem fazer o mal, elas farão o mal, independente do tamanho da sua defesa, do muro que você coloque, das coisas que você faça. Eu recebi uma tentativa de golpe ontem que veio de um e-mail oficial de uma grande empresa de locação de carros, tá? Uma empresa que eu já tinha contratado no passado, muitos anos atrás, e recebi um e-mail com os meus dados lá e tudo mais, como se eu tivesse contratado algum serviço, alugado um carro, feito alguma coisa com a empresa e fosse uma nota fiscal chegando para mim. Só que normalmente você checa, né, algumas coisas, você não clica em nada, você não deve clicar em nenhum link que você recebe de uma fonte não confiável, principalmente um link que você não conhece, né? Mas o e-mail era @empresa.com.br, os meus dados estavam direitinho, parecia muito um e-mail oficial. E aí que está o problema. Foi ontem, dia 19 de junho, quinta-feira, Corpus Christi, feriado, né? E eu liguei para a empresa para confirmar aquilo dali antes de clicar em qualquer coisa do e-mail, mas eu não consegui contato, porque não tinha expediente. Então até nisso eles pensaram. Eles fizeram um negócio numa data que a pessoa não conseguiria sequer confirmar e aí ela ia acabar abrindo aquele arquivo ali. E no celular não dava para ver nada, mas no computador eu passei o mouse para ver o link em cima do botão, né? Porque no e-mail não vieram links, vieram botões para clicar. Um era abrir arquivo, o outro era baixar arquivo. E eu passei o mouse em cima e eu vi o seguinte link, era nfe-fiscal.com. Em vez de ser um link normal, que normalmente você tem a barra e depois da barra você tem o endereço do arquivo ou, né, o direcionamento para uma página, havia um número antes do link. E eu achei isso muito estranho. Hoje eu liguei para a empresa, consegui contato, confirmei que não tinha nada em meu nome lá. E ela falou que não era a primeira pessoa que ligava, várias pessoas caíram, tá? Abriram esse negócio e aí a pessoa perde às vezes acesso ao telefone e aí perde e-mail. No meu caso aqui eu poderia perder canal do YouTube, os caras acessam banco porque ele vai ter ali, é como se você clonasse, sabe, o telefone se você abriu pelo celular ou roubar os dados ali se você abriu pelo navegador. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi que o e-mail era assinado pela empresa oficialmente e era no domínio da empresa. E eu relatei isso para ela no telefone, né? Ela falou que o TI já estava ciente, estava tentando resolver isso, né? Trabalhando na solução. Então, provavelmente essa empresa e talvez a base de dados dela, não sei exatamente a profundidade do que aconteceu, ela foi hackeada e os caras conseguiram enviar e-mail se passando por uma empresa oficial. Cara, você tem noção da gravidade disso? É como se você pegasse um e-mail @itaú.com.br e fosse um e-mail falso tentando te roubar. Como que tu vai, saber? Como que você vai... É muito difícil, é muito mais difícil. Eu tomo todos os cuidados, cara, mas eu fiquei tentado a abrir aquele e-mail ali. E assim, um e-mail sem erros de português, normalmente e-mail de golpe, né? Você consegue identificar algumas coisas ali. Perfeito, tudo perfeito, sabe? E eu me recordo também que recentemente eu estava procurando móveis ali na OLX. E ele estava me direcionando para um site e esse site tentava instalar um arquivo no meu PC, tentava baixar alguma coisa, né? E aí eu não estava nem procurando essa informação especificamente, mas eu achei no Reclame Aqui vários outros usuários relatando a mesma coisa. Ou seja, provavelmente algum servidor também da OLX tinha sido hackeado e estava direcionando as pessoas para baixar um programa ali no celular, no computador e roubar dados, né, para aplicar golpes, fazer empréstimo no nome, roubar conta, enfim. Não sei o que dá para se fazer, mas é sempre perigoso esse tipo de coisa. Então estou trazendo isso daqui para falar e trazendo no mesmo vídeo, primeiro para te alertar, tipo, recebeu um negócio, não lembra de ter feito aquilo dali, cara, eu não mexi com essa empresa nesse tempo não, isso aí não procede.
não clique em nada, seja paciente. No dia seguinte, né, ou numa segunda-feira, se você estiver no final de semana, liga para a empresa, confirma as informações nas fontes oficiais. Outra coisa também que eu só percebi depois, o e-mail ele não tinha nada, não tinha um telefone, não tinha um artigo de blog relacionado. E normalmente e-mail oficial, né, das empresas tem várias chavinhas ali para você continuar em contato com a empresa, com o conteúdo da empresa. Nesse não, eles tiraram 0800, não tinha nada. Mas de resto, né, o corpo era de um e-mail oficial e estava perfeito, comunicação perfeita, tudo em ordem. Mas era uma tentativa de golpe. Aí a menina falou para mim, ó, desconsidera, denuncia esse e-mail como tentativa de phishing, que é aquele golpe onde tentam roubar seus dados, né? E a gente está trabalhando, né, para que outras pessoas não sejam afetadas, mas me garantiu lá, me deu o protocolo, né, falou que não tinha nada em meu nome lá. Enfim, é muito difícil se defender de quem usa o seu potencial para fazer o mal, cara. Então, eu faço na medida do possível, óbvio que eu não vou ficar aqui com a guarda baixíssima também. A gente tenta fazer algumas coisas, mas se a gente for colocar todos os esforços para se blindar 100%, isso pode ser até uma mensagem, uma reflexão para a sua vida, para alguma coisa que você está passando, né? A gente acaba se engessando e deixando de fazer outras coisas porque isso te consome, cara. É muita energia, é dinheiro, é tempo que você vai colocar e não vai adiantar. No fim das contas, se quiserem fazer, vão fazer, entende? Então eu procuro uma outra abordagem por causa disso. Porque eu não acredito que seja possível, se tantas empresas gigantes na ponta da linha elas não conseguem efetivamente uma segurança 100%, sempre tem alguma coisinha. Quem dirá eu, cara, que sou só eu e eu tenho que escolher se eu me defendo ou se eu sigo trabalhando. Então nessa eu faço a decisão por seguir trabalhando, agradeço demais a quem se importa, a quem é honesto, a quem valoriza o meu trabalho. E cara, sou até otimista demais, talvez, de pensar que não é impossível que alguém tenha me conhecido através de uma divulgação dessa aí. Sei lá, né, cara, a gente segue porque é o que tem que fazer.